que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Gente, ela foi uma mulher simples, doceira de profissão, que vivia na velha cidade de Goiás, mas que conquistou corações e mentes de todos os brasileiros. Os 120 anos de nascimento da conquista e poetisa Cora Coralina é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Gosto da palavra saudade. Disse tudo nesse memorando ao meu pai e não disse a palavra saudade. Quero dizer que quanto ao passado eu tenho recordações, mas não saudade. Saudade para mim é um desejo de volta. E isso eu não tenho. A atriz Teresa Seiblitz fez no teatro o papel da poetisa Cora Coralina em Coração Encarnado, não é isso? Uhum. Me conta como foi fazer Cora Coralina no teatro. A Cora Coralina é um encontro, né? Ela é uma mulher tão forte, eu acho que ela é quase como se fosse um orixá da natureza, assim, a quantidade de leituras que essa mulher pode ter, né? A gente encontra nos trabalhos sobre ela. Agora eu estive lá de novo, 3 anos depois da primeira vez que eu estive em Goiás Velho, e vi outras coisas da Cora que eu falava, meu Deus, é isso pode, também? Né? Perdida, né? Lá no... É incrível, assim, a gama de coisas que ela atinge com a obra dela e com a vida dela. Assim, é incrível, porque é muito junto a obra com a vida, né? Paulo Sérgio Breta Salles é professor da Universidade de Brasília, neto de Cora Coralina, aliás, viveu com ela, com Cora, e é um estudioso da obra da avó, né? O Paulo, você chegou a viver com ela um tempinho. Fale um pouco da Cora Coralina, a mulher. Como é que... Conte um pouco para as novas gerações a história dessa mulher, do começo. Pois não, ela nasceu no final do século XIX, no momento em que a escravidão havia terminado. Então foi um momento de profundas transformações na sociedade brasileira. E ela, como mulher, se afirmou logo. Ela começou a escrever muito nova, aos 14 anos ela já escrevia e já publicava. Bem, ela então se colocava, e isso era uma coisa que já era da família, né? Porque a mãe dela também, a dona Jacinta, era uma pessoa muito bem situada na sociedade, era uma mulher independente, inclusive foi precursora na defesa do voto para a mulher no final do século XIX. E a Cora, então, cresceu num ambiente de pessoas que estavam ligadas na realidade, embora morassem, digamos, da realidade do mundo, embora morassem num lugar mais remoto, que era a cidade de Goiás. Helenícia da Mata, ela é cantora, mas ela é professora de literatura. Você mora aqui em Goiás já há um tempo. O que te fez encontrar a Cora Coralina? A poesia dela, o coração vermelho sangrando dela de poesia, me fez fazer também esse roteiro poético que ela propõe sobre a cidade de Goiás, sobre o Cerrado, sobre as histórias que aqui estão registradas na memória das pessoas, nas casas, nos museus. E há também um fato muito particular na poesia dela, que é a capacidade dela incluir na poesia dela os desvalidos, as pessoas destituídas de nobilidade, os negros, as prostitutas, a mulher lavadeira do Rio Vermelho com o cheiro de água e sabão.
Geise, que rio é esse? Bom, esse é o Rio Vermelho, né? Que ali sustenta e a casa de Cora está ali ancorada ao sopé dele. E qual é o poema que isso te lembra? Poema Vida, que a Cora Coralina define a vida como um rio. Ai, a vida! Há tantas definições para a vida. Bonitas, tristes, expressivas, inexpressivas, a vida. Alguns definiram a vida uma revolta encapelado com suas ondas em tempestade, um mar tempestuoso. Outros definiram a vida um rio. O rio é a minha definição de vida. O rio imenso, largo, com suas corredeiras e suas margens. Marlene Velasco, que é diretora da Casa de Cora Coralina, conviveu com ela há muito tempo, até ela morrer. Ela morou sempre aqui, Marlene? Sim, a Cora nasceu nesta cidade, né, no dia 20 de agosto de 1889. Nasceu nessa casa, quando ela tinha 1 mês e 20 dias de nascido, seu pai veio a falecer, e ela passou a ser, como ela mesma disse, foi governada entre 7 mulheres, que significava a mãe, a avó, a bisa, as 2 irmãs, e ela fala, né, na sua obra e também nos escritos, nas entrevistas, que ela teve uma infância muito triste. A mãe já tinha 2 filhas, queria um filho e veio mais uma menina. Então, e logo seguido o marido veio a falecer. Então, acho que tudo isso foi marcando a mãe dela, né? E ela disse que ela então se tornou uma menina triste aqui na casa, e que o grande espaço que ela tinha era o quintal. Outra coisa que ela fala muito é de como as crianças eram pouco consideradas na época. As crianças não tinham direitos, só deveres, como ela diz, né? Tem um fato interessante que ela conta do bolo, né? Quer dizer, o bolo era para a visita, né? Os meninos, eles comiam o bolo com os olhos. Quando eu era menina bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana, se fazia um bolo assado na panela com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso. Por sinal que muito ruim. A gente mandona lá de casa cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente. E eu, presente, com vontade de comer o bolo todo. Era só olhos, boca, desejo daquele bolo inteiro. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia. Tão fina, tão delgada, e fatias iguais às outras manas, e que ninguém pedisse mais. E quando é que ela deixa de ser a Aninha da Ponte, a Ana, para ser Cora Coralina? Aos 14 anos de idade. Ela cria o pseudônimo Cora Coralina. Quando eu comecei a escrever, com muita vaidade e muita ignorância, nesta cidade havia muita Ana. Santana é a padroeira daqui. E quando nascia uma menina numa casa, davam-lhe logo o nome de Ana. Nascia outra, era Ana. De modo que a cidade era cheia de Ana, Aninha, Anica, Nikita, Niquinha, Nicota, Doca, Doquinha, Doquita. Tudo isso era Ana. Você ia procurar saber, era Ana. Saí daqui no 25 de novembro de 1911 e voltei em 22 de março de 1956. A força da terra, das raízes que me chamavam, era mais forte que sobrepôs a todos esses afetos familiares. Paulo, fala da saída dela de Goiás a São Paulo, essa parte da história dela que, enfim, tem muitos mistérios ali. Por que realmente ela saiu de Goiás? Bom, Cora, ela saiu de Goiás em 1911, né? E ela saiu com um homem que era casado e separado da mulher.
Então, essa relação dela com Cantídio foi uma relação assim que chamou um pouco a atenção. Mas eu... Na época, né? Na época, sem dúvida, era uma coisa assim meio complicada, porque ele deixou o lugar onde ele morava, veio para Goiás, ele foi chefe de polícia, né, que seria o equivalente ao secretário de Segurança Pública do estado de Goiás, foi assim que ele chegou na cidade de Goiás, e ele frequentava os círculos literários da cidade, e assim eles se conheceram. Se conheceram, se apaixonaram, né? E começaram um romance que certamente causou espécie naquela época. Imagina. Mas era uma coisa conhecida de todos, não era uma coisa desconhecida, né? As pessoas sabiam que eles mantinham esse relacionamento. É interessante que, como ela mesma coloca na sua obra, né? Tinha medo de ficar moça solteirona sem casar, né? E quando conheceu o Cantídio, ele era 22 anos mais velho do que ela, e eles se encantaram. E como ele era um homem casado, naquela época não existia o divórcio, né? Então qual a possibilidade? Morar na cidade não tinha como, né? Ele pensou em voltar para a cidade onde ele morou sempre, que foi São Paulo. Convidou e ela aceitou. Então ela mesma disse que na calada da noite ela atravessou o Rio Vermelho em busca do seu destino. E ela foi com o Cantídio para São Paulo, capital, chegou em São Paulo. E lá em São Paulo, ela começou a sua vida de casada com o marido, mas já saiu de Goiás grávida. Então, isso foi um escândalo para Goiás. Né? Uma moça de família tradicional de Goiás, No família começo do Couto século Brandão, XX. no começo do século XX, onde a mulher não tinha ela não tinha nenhum direito, né? Era sempre para o lar. Ela rompe com tudo isso e vai embora para São Paulo. Existe uma interpretação dessa saída de que essa saída foi uma fuga, mas esse livro biográfico que saiu recentemente, Raízes de Aninha, ele não encontrou, os pesquisadores não encontraram elementos que dissessem que foi uma fuga. Pelo contrário, eles na véspera de viajarem foram até o gabinete literário, que é a biblioteca da cidade de Goiás, e fecharam as suas inscrições, devolveram os livros que tinham, essas coisas todas, né? As coisas que qualquer pessoa que vai mudar faz antes de ir embora, né? E foram embora para São Paulo, e Cora manteve um relacionamento com a família dela. Quando ela saiu em 1911, ficou na cidade, pairou na cidade, que ela saiu escondida e que a família cortou as relações com ela. Agora, em 1912, no dia do aniversário de Cora, a Ana, né, ainda, ela recebeu um cartão da mãe. Já não habitas mais a essa casa, mas continuas habitando no coração de sua mãe. Ela vai nesse momento e ela só vai voltar quanto tempo depois para essa mesma casa? Justamente, olha que interessante. Ela sai daqui em 1911, fica 45 anos no estado de São Paulo, os filhos nasceram no estado de São Paulo, netos, bisnetos. Em 1956, ela volta a Goiás. Ela diz, em um dos poemas, que ela veio para rever velhos amigos e matar velhas saudades. Mas, meu Deus, por que essa mulher com a vida toda ganha em São Paulo, perto das editoras, né? Ela tinha um conhecimento com o pessoal da José Olímpio, por que ela volta para Goiás? Quando a gente vai a Goiás, a gente entende por que ela voltou. Porque realmente é uma cidade, e a casa dela, e passa um rio que você se banha na cidade. Enfim, é um lugar que não tem como explicar. Mas ela resolve voltar para lá num momento desse, onde ela poderia estar batalhando para editar um livro e tal. E aí ela chama o Caminho das Pedras. E ela assim, no frio, no escuro, no abandono, tateio em volta e procuro a luz. Meus olhos estão fechados, meus olhos estão cegos, vem do passado. Num bramido de dor, num espasmo de agonia, ouço um vagido de criança. É meu filho que acaba de nascer. Sozinha, na estrada deserta, sempre a procurar o perdido tempo que ficou para trás.
perdido tempo, do passado tempo, escuto a voz das pedras. Volta, volta, volta. E os morros abriam para mim imensos braços vegetais. E os sinos das igrejas que eu via na distância diziam: vem, vem. E as rolinhas, fogo pagou das velhas cumieiras: por que não voltou? Por que não voltou? E a água do rio que corria chamava, chamava. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha à velha casa deserta. Como ela voltou sem condições financeiras, ela precisava de um recurso. Ela foi fazer os doces. Aí ela ficou famosa como doceira. As pessoas vinham à Casa Velha da Ponte para comprar os doces de Cora Coralina. Mas nesse período que ela voltou, ela já publicou o seu primeiro livro, que foi Poema dos Becos de Goiás, Histórias Mais. Então o turista vinha para comprar os doces e ela oferecia o seu livro. E assim começou as pessoas a conhecer, a entenderem a poesia, a obra da poetisa. Quando eu cheguei, não fui recebida com festas nem com flores, nem com fogos e nem com música. Cheguei como uma estrangeira em sua própria terra. Ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. A maioria dos velhos tinham morrido e os mortos tinham nascido depois da minha partida.